Boa tarde, meus irmãos queridos. Vamos hoje a mais um estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nosso capítulo de hoje é o 22. Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento e o divórcio. Comecemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, porém livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Iniciemos então a leitura. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. E lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. Então, meus amigos, aqui nós precisamos lembrar que Jesus estava se colocando numa época em que a dureza dos corações humanos ainda era assim renitente, era o que prevalecia. E estavam ali tentando sondá-lo, verificar o que ele diria sobre isso, né? Não separeis o que Deus uniu. Era a colocação da época. E Jesus estava conversando numa sinagoga entre rabis, mestres, e eles cutucando Jesus, querendo saber qual era a sua interpretação, o que ele diria sobre esse assunto. Pois na época havia a interpretação do semá, que só poderia se separar pelo adultério, que era super rígida, e que a mulher ainda, num caso de adultério, seria apedrejada. E uma outra interpretação de Léo, que era mais maleável, que diria que poderia se separar por qualquer motivo. Então eles estão tentando Jesus para ver, e aí, pode ou não pode haver essa separação? Lá na época desde o início, no judaísmo, desde a época de Moisés era permitida essa separação. Exemplo, tinha o dote que a família da noiva dava quando a noiva se casava e formava uma família. E esse dote seria devolvido se houvesse uma separação. Para quê? Para que ela tivesse recursos e para que o marido teria que apresentar, se quisesse se separar, ele teria que apresentar ao sinédrio, que eram os doutores da lei, o motivo dessa separação. Se fosse adultério, ela seria apedrejada até a morte. A separação já era um costume ali entre aquele povo.
E era nesses termos, olha a dificuldade, apedrejar até a morte, né? Então, para que a gente consiga entender um pouquinho isso, a gente precisa entender como era o costume e a cultura daquela época. E eles queriam saber a postura de Jesus, se era mais rígida ou se era mais maleável. Aí, Jesus vai um pouquinho além. Ele vai também citar ali a Gênese, ele segue também a lei do homem, a lei que é mudada com o passar do tempo, que ajuda a sociedade a viver adequadamente. Então ele busca dar uma resposta a quem faz essas perguntas, tentando de uma forma que ele não se coloca contra a lei vigente daquele momento, porém ele não concorda com esse apedrejamento, com tudo isso de maldade que acontece nesse momento, porque o casamento, muitas vezes, né, era um casamento que eles pretendiam unir, ele não era um casamento de afinidades, de sentimentos, era uma união de clãs, de interesses, de sobrenome, unir fortuna, e isso não interessava a Jesus, porque Jesus falava de sentimento, de amor. Quando Jesus fala da carne, não é no sentido sexual, mas sim do sentimento. Quando o sentimento une os dois, aí sim se fala de uma união que vem do mais alto. Quando há essa ligação de amor, quando é unido por Deus, é pelo amor e não pelos interesses. É pelo amor incondicional. E Jesus, na sua colocação sobre o que lhe era perguntado, ele abranda um pouco a lei que já havia, né? A lei de Moisés de apedrejar a mulher. Porque ele é contra esse jogo de interesse, né? E Jesus se coloca ali, colocando que não é assim que se faz, já coloca que se houver a separação, o dote tem mesmo que ir para a mulher, e que se a mulher, que não tem que haver o apedrejamento, e que se ela depois, se for adultério, ela não pode se unir a mais ninguém, mas o marido, ex-marido também não, porque senão será considerado um adúltero também. Então ele vem colocando algumas coisas para tentar abrandar aquele costume hostil que se tinha naquele momento. Esse capítulo que trata do divórcio, da separação entre marido e mulher, é o único capítulo do Evangelho em que não há instrução dos espíritos. A colocação que há é a colocação de Kardec, a colocação dele, e não da instrução dos espíritos, porque o casamento, tal qual o conhecemos, ele faz parte da lei dos homens, né? E ainda hoje, se nós formos ver, dependendo da cultura de cada povo, dependendo do seu país, rege-se ali um critério para os casamentos. Um critério que muitas vezes ainda continuam sendo, que a noiva nem conhece o noivo, que é interesses familiares, onde o homem pode ter mais de uma mulher. Ainda existe tudo isso, então é de acordo com os costumes da sociedade. Só que é necessário que a sociedade, seja ela qual for, onde for, procure zelar pelo comportamento moral, pela união de sentimentos de verdade, pela união da família, porque o casamento é uma prova muito difícil, é uma prova de convivência, de acertos, é um período de lapidação. Lapidação por quê? Porque o diamante com diamante, quando estão ali, através do atrito entre eles se aprimoram. É dali dessa união entre marido e mulher que temos que aprender as lições
e que temos que ensinar aquilo que pudermos ensinar, né? Cada um fazendo o seu melhor ali para que tudo aconteça para o avanço e a evolução de cada um dos seres ali. Mesmo porque, se nós formos ver no dia atual de hoje, né? Muitas pessoas pensam assim: eu vou me casar. Mas você gosta, você sabe se isso é o que realmente vai te fazer feliz, vai fazê-lo feliz? Aí a pessoa fala: nós vamos tentar, se não der, a gente separa e pronto, parte para outra. E não é bem assim. Há que se entender que a união tem que acontecer quando realmente se tem certeza daquele sim. Ou não acontecer quando se tem certeza daquele não. Porque quando envolvem sentimentos, existem laços que se formam ali, né? E quando há esses laços, as pessoas ficam vinculadas umas às outras, mesmo que a lei civil os separem. E tudo aquilo, então não deu certo, vou separar. Mas se estava lá já no plano espiritual, de estarem juntos e seguirem juntos, se foi aquilo que se propôs, quando estava-se ainda na erraticidade, pode até parar por um tempo e fazer, não que essa seja a lei de Jesus, é o que acontece. Vou separar, vou casar com outro, não deu certo, separo, caso com outro, e vai e vem, mas vai ter que voltar e refazer isso tudo numa próxima encarnação, cuidar desses laços todos que tentou ter ali, né? Porque a questão é de aprendizado, é de família, que juntos nesse núcleo tem que se aperfeiçoar juntos, recolher ali os filhos que vierem através dessa união, buscar o amor incondicional, querer ver o bem do outro, pensar em si, mas pensando no outro também, porque não dá para se ter um casamento feliz quando nos casamos perante a lei de Deus e a lei dos homens, mas eu sou eu, ele é ele, cada um faz suas coisas de seu jeito. Isso não é união, isso não é o que prevalece, né? Então, segundo a lei de Jesus, casou-se, mantenha-se casado, porque ali está onde você pode lapidar seu sentimento, auxiliar, ser auxiliado. Quando pelo Espiritismo pode-se haver a separação? Silvia, então agora eu sou obrigada a engolir sapos e ficar casada a uma pessoa só porque eu disse sim lá e agora que eu penso de outra forma eu quero dizer não? Aqui não é a opinião da Silvia, gente. É a opinião do Evangelho. E para nós que estamos seguindo, podemos ir atrás e buscar. Há de se haver a separação quando há risco de morte entre um ou outro. É o que se coloca, é o que eu aprendi. Aí o resto é lei dos homens, a lei que os homens buscaram para conseguirem viver de uma maneira que se adequam melhor. Nós não podemos esquecer que quando nós mexemos com o sentimento de outras pessoas, nós criamos cordões que nos ligam a elas. Nós temos que ter responsabilidade, porque quando criamos ilusões mexendo com o sentimento de outra pessoa, nós carregamos a responsabilidade do que pode acontecer. E podemos carregar isso por várias encarnações. Existem casamentos que aos olhos da humanidade falam, nossa, que bênção, eles se dão tão bem. E tem também algumas provas a se passar e outros que falam, meu Deus, como continuam juntos. Mas são provas. Se nós que estamos estudando ali os livros de André Luiz, vemos tanto isso, então a gente tem que pensar um pouquinho quando o assunto for esse, né? Vejamos então, no item 2.
Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares, com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo, e até mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam rigorosamente as mesmas, e nem há um sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que a lei civil, o que é legítimo num país e numa época, é adultério no outro e em outro tempo. Isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias na sociedade. E esses interesses variam de acordo com os costumes e necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países apenas o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso acrescentar-lhe o civil e em outros, enfim, o civil é o bastante. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem 2 ao invés de 1, a amá-los, cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta. De que maneira? De maneira nenhuma. O que se leva em conta não é a afeição de 2 seres que se atraem mutuamente. Eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, vaidade, ambição, em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo ocorre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente e que, quando as bolsas estão bem cheias, diz-se que os esposos estão bem e que por isso devem ser bem felizes. E nós já sabemos que não é assim, né, meus amigos? Contudo, nem a lei civil, nem tampouco os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor, se esta lei não presidir a união. Disso resultará que muitas vezes o que se uniu à força se separará por si mesmo, e que o juramento que se pronuncia aos pés de um altar se torna uma falsidade, se é dito como uma fórmula banal, e então surgem as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas. Infelicidade dupla, que seria evitada se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, sereis somente uma só carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não conforme a lei variável dos homens. Será então supérflua e desnecessária a lei civil e deveríamos voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo reger as relações da sociedade e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, porém variável, devendo ser previdente, porque o homem civilizado não pode mais viver como selvagem. Levando-se em conta tudo isso, nada, absolutamente nada, se contrapõe para que ela seja de decorrência e a confirmação da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Estes preconceitos, ainda que muito ativos, já perderam a sua força junto aos povos esclarecidos. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral, que abrirá definitivamente os olhos
aos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam de uniões contraídas visando apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é de mais humano, mais caridoso, mais moral unirem-se um ao outro dois seres que não podem viver junto ou restituir-lhes a liberdade, e ainda se a perspectiva de uma aliança indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, aqui nós vimos um pouquinho disso tudo que foi falado antes, do que é a lei de Deus, a lei que Jesus veio ali dizer em resposta a isso, e o que é a lei civil, que serve ali para reger a sociedade e que acompanha a sociedade em seu tempo. Agora vamos ao item chamado divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica apenas aos casos em que foi desconsiderada a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles que, dentre seus chefes, que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos foi unicamente com vistas aos interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse que foi devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isso significa que desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse um único motivo de casamento, a separação poderia tornar-se necessária, mas acrescenta, e isso não foi assim desde o princípio, ou seja, que no início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia eram fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou ambição, e não davam motivo a esse repúdio. Jesus vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Todavia, sabemos que o adultério não existe onde reina uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe, é bem verdade, a todo homem poder casar-se com uma mulher repudiada, mas é preciso considerar os costumes e caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a morte para a mulher adúltera pelo apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro como esse, seria preciso naturalmente uma penalidade que o substituísse. Jesus a encontra na proibição do casamento com a adúltera, considerando-o desonroso. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. E assim, meus irmãos queridos, nós vemos um pouquinho sobre esse título, a dissolução do casamento e o divórcio, que hoje em dia é um fato tão corriqueiro e muitas vezes necessário, devido àquilo que as pessoas que estão juntas sabem o que passam. Cada um sabe ali o que está acontecendo. Mas é importante que nós, que estamos aprendendo Espiritismo, consigamos passar aqueles que ainda vão se unir a delicadeza que tem que se ter com o sentimento do outro e com o próprio sentimento. Dizer sim quando o amor realmente é uma afinidade ligada a Deus e que estejam buscando a união como um fato sério. Boa tarde a todos, que Deus os abençoe. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos vendo as previsões segundo o Espiritismo, quase no final desse livro. E vimos no capítulo 16, Teoria da Presciência. Antes de passarmos para o capítulo 17, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão
de como é possível o conhecimento do futuro. Eu vou pegar aqui um livro que se chama Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, de A. Merci Espada Borges. Aponta nesse livro a definição da palavra pressentimento. Do próprio dicionário Coogan-Larousse, vimos que pressentimento é ato ou efeito de pressentir, sentimento instintivo que faz prever o que vai acontecer. Então, é uma definição do próprio dicionário. E aí, é apontado nesse livro algumas outras considerações. No livro dos Médiuns, capítulo 15, item 184. Pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas apresentam essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode tratar-se de uma espécie de dupla vista que lhe permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos, mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas. Já no livro Consolador, na questão 144, o Espírito Emmanuel elucida: os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham à demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Na Revista Espírita de 1866, na página 177, Allan Kardec nos explica: esse pressentimento geral, a aproximação de algum acontecimento grave, tem duas causas. A primeira vem das massas inumeráveis de espíritos que incessantemente percorrem o espaço e que têm conhecimento das coisas que se preparam, em consequência de sua desmaterialização. Estão mais em condições de seguir o seu desenrolar e prever o seu desenlace. Esses espíritos incessantemente roçam a humanidade, comunicando-lhe os pensamentos pelas correntes fluídicas que ligam o mundo corporal ao espiritual. Posto não os vejais, seus pensamentos vos chegam como o aroma das flores ocultas na folhagem, e vós os assimilais inadvertidamente. O ar está literalmente sulcado por essas correntes fluídicas, que por toda a parte semeiam a ideia. Certos espíritos são mais especialmente encarregados pela providência de transmitir aos homens o pressentimento das coisas inevitáveis, visando a lhes dar um secreto aviso, e eles cumprem essa missão espalhando-se entre eles. São como vozes íntimas que retinem no seu foro interior. A segunda causa desse fenômeno está no desprendimento do espírito encarnado durante o repouso do corpo. Nesses momentos de liberdade, eles se misturam aos espíritos similares àqueles com os quais possui mais afinidade. Penetram-se de seus pensamentos, veem o que não podem ver com os olhos do corpo, relatam a sua intuição do despertar
como de uma ideia toda pessoal. Isso explica como a mesma ideia surge ao mesmo tempo em 100 pontos diversos e em milhares de cérebros. Na Revista Espírita, então, de junho, de 1866, está essa colocação de Kardec. E ele prossegue, Kardec mesmo, no Livro dos Espíritos, na questão 552, nos dizendo o seguinte: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez, é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas das quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ela conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima, como pressentimento. O pressentimento pode também ocorrer por influência de espíritos mistificadores, que se utilizam de informações falsas, divertindo-se com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam, pois riem do desapontamento. No Livro dos Médiuns é colocado essa questão de que muitas vezes esses espíritos mistificadores que nos envolvem, colocando ali as ideias, sobre essa questão de previsibilidade aí, e depois eles ficam rindo da crença que tivemos ali, dessa influência, dessa ideia que nos foi colocada e a reação que temos ali. Então, há de se ter muito cuidado e tudo, como já aprendemos, passar ali pelo crivo da razão, não é? E agora nós vamos partir para o capítulo 17, é o penúltimo capítulo do livro da Gênese, que continua falando de predições, mas predições no Evangelho. Está tudo lá no Evangelho. Todas as palavras ali colocadas pelos discípulos e tudo mais do que Jesus vivenciou, colocou ali, exemplificou. Então, nós vamos estar lendo os trechos dessas predições, em trechos dos evangelhos, dos apóstolos de São Mateus, de tantos outros, começando por ninguém é profeta em sua terra, depois morte e paixão de Jesus. Então, todas essas situações já eram previstas no próprio evangelho, mostra essa questão das predições por Jesus mesmo. São muitas as predições, nós vamos estar lendo, vai vir a explicação de Kardec, terminando depois pelos últimos apontamentos com relação a isso, dos evangelhos, onde se aponta: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e o juízo final. Então vamos lá. O primeiro trecho é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Ninguém é profeta em sua terra. Item 1. E tendo vindo à sua terra natal, ele os instruía nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não se acham todas entre nós? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à sua incredulidade. E vem agora a nota de Kardec. Jesus enunciou ali uma verdade transformada em provérbio, que é de todos os tempos, e à qual se poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta enquanto viver.
Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito que alguém goza entre aqueles em cujo meio vive, da confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se sofre exceções, são raras, e em todo caso, elas não são jamais absolutas. O princípio desta verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se assim. O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que muitas vezes as pessoas recusem reconhecer uma superioridade moral naquele que foi o companheiro ou o comensal que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura esforçam-se por rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se veem menores, acreditando-se engrandecer e eclipsá-lo pelo ruído que fazem. Tal tem sido e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não houverem alargado seu horizonte moral. Também este preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares que tudo medem por sua própria personalidade. Por outro lado, toda a gente em geral faz dos homens, apenas conhecidos por seu espírito, um ideal que cresce com o afastamento dos tempos e dos lugares. Eles são como que despojados da humanidade. Parece que não devem falar nem sentir como o mundo, que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem cuidar que o espírito não poderia estar constantemente em estado de tensão e num perpétuo estado de superexcitação. No contato diário da vida privada, se vê demasiado o homem material, que nada distingue do vulgar. O homem corporal, que impressiona os sentidos, apaga quase o homem espiritual, que apenas impressiona o espírito. De longe apenas se percebem os brilhos do gênio, de perto vê-se o repouso do espírito. Depois da morte, a comparação não existe mais. O homem espiritual permanece só e parece ser tanto maior quanto se afasta a recordação do homem corporal. Eis porque os homens que marcaram sua passagem por obras de valor real são mais apreciados depois da sua morte que enquanto vivem. São julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos desaparecem e os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado, que aprecia a obra do espírito, aceita-a sem entusiasmo cego, se ela for boa, e rejeita-a sem ódio, se ela for má, feita abstração da individualidade que a produziu. Jesus pouco podia escapar às consequências desse princípio inerente à natureza humana, por viver num ambiente pouco esclarecido e entre homens devotados inteiramente à vida material. Seus compatriotas viam nele apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e se perguntavam que é que podia torná-lo superior a si próprios e dar-lhe o direito de censurá-los. Também, vendo que sua palavra tinha menos crédito sobre os seus, que o desprezavam, foi pregar entre aqueles que o escutavam, no meio onde encontrava simpatia. Pode-se julgar de que sentimentos seus conhecidos estavam animados em relação a ele, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram a uma assembleia onde ele se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que ele havia perdido o espírito.
Esse está em um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Onde encontramos esse trechinho de São Marcos no capítulo 3, versículos de 20, 21 e de 31 a 35, né? No Evangelho, como dissemos, segundo o Espiritismo, está esse trechinho está no capítulo 14. E Kardec finaliza nos dizendo que, assim, por outro lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Do outro, era taxado de loucura pelos próprios parentes. Não é assim que hoje se costuma fazer com relação aos espíritas, e estes devem se queixar de não serem melhor tratados por seus concidadãos do que foi Jesus? Aquilo que nada tinha de espantoso há 2000 anos num povo ignorante é mais estranho no século XIX, nas nações civilizadas. Então veja que Kardec finaliza aqui colocando essa situação que até hoje, no caso, a Gênese foi escrita em 1868, né? Mas até hoje mesmo a gente percebe essa situação. Então muitas vezes estamos ali na convivência de algum encarnado que tem uma condição superior à nossa, mas que nós, por vezes, por termos sido criados com a pessoa ou por conviver de forma mais íntima nas coisas mais corriqueiras, não nos apercebemos disso, ou se nos apercebemos da superioridade, muitas vezes nos portamos da forma como foi colocado aqui, com ciúmes, com inveja. Quem é essa pessoa que está com esse ar de superioridade, que acha que pode me mostrar como são as coisas, enfim. Que possamos fazer uma reflexão diante dessa colocação tão assertiva, né, de Kardec, nesse primeiro item das predições no Evangelho, do capítulo 16 da Gênese: ninguém é profeta em sua terra. Trechinho que vimos aqui de São Mateus. Então, queridos irmãos, vejam, nós vamos começar a estudar esses itens das predições no Evangelho. Mas quando vimos que isso ocorreu lá atrás, né, há mais de 2000 anos agora, com a vinda do Cristo, que veio exemplificar tantas coisas, não nos enganemos. Essas passagens, essas situações não estão lá atrás, está hoje conosco. Estamos vivenciando situações. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir todas as colocações que o Cristo realizou hoje, não é? Tanto é que nós vamos seguir aqui nas predições do Evangelho, e até o final desse capítulo nós vamos ver que Jesus coloca e faz ali as predições até dos tempos em que estamos vivenciando agora. Então, aos poucos, vamos ir tomando conhecimento disso e trazendo esse Evangelho para a nossa vida, utilizando com lucidez atual os ensinamentos de Jesus, que possamos então aproveitar esses ensinamentos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, pedindo humildemente que nos assista e nos ampare, que possamos, com o nosso esforço da reforma íntima, que é próprio de cada um de nós, ter a condição de expandir as nossas mentes para o aprendizado que nos é trazido há muito tempo, há séculos e séculos. Porque não é de hoje que estamos ouvindo, por exemplo, as palavras de Jesus, não é de hoje que estamos vendo os seus exemplos, estudando o seu Evangelho. Então que possamos ter a condição, expandindo a mente, tirando as ervas daninhas de orgulho, de vaidade, de egoísmo do nosso coração,
para podermos apreender essas lições que nos vêm, onde podemos colocar em prática no nosso dia a dia com os nossos irmãos que também estão fazendo esse esforço, e vai ficar cada vez mais gostoso viver, enfrentar ali os obstáculos que só nos vão trazer aprendizado. Não é só dor, é aprendizado e alegria por estarmos dando passos em busca ali do nosso objetivo ao qual fomos criados, que é o da evolução. Então, que esse Deus Pai maravilhoso, que com o seu sopro nos deu a vida eterna, que não é só do corpo físico, que possamos aproveitar a oportunidade e cada vez fazer melhor aquilo que viemos para fazer, das coisas mais simples como cuidar da casa e das pessoas que vivem conosco, a coisas não tão simples, a ter que sair, a lidar com estranhos, enfim, várias são as situações que podemos ser colocados a viver. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus a cada dia pedindo ajuda, para que cada ação seja melhor do que no dia anterior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos.